Fala, sardinhada, beleza? Como que vocês estão? Tranquilo? Fazendo mais um vídeo pro canal. No vídeo de hoje a gente vai falar de um fundo de tijolo, é o PVBI 11, o fundo aí de laje corporativa AAA da VBI. Vamos comentar um pouquinho sobre o fundo. Lembrando que o vídeo não caracteriza a recomendação de compra nem de venda de ativo. Vocês são responsáveis pelas decisões de vocês. Eu venho aqui com um conteúdo educacional, onde, na visão de consumidor, já que eu sou cotista desse fundo, eu pego dados públicos, que é o relatório gerencial, e eu comento um pouquinho na ótica de um consumidor do produto, tá? Mas sem nenhum viés de compra ou viés de venda. Cada um é responsável em. Ajuda o canal, se inscreve, curte, compartilha, deixa um like, manda pro amigo, pro inimigo e vamos que vamos pro vídeo. Falando então um pouquinho do PVBI, é um fundo que eu tenho uma participação aí de 3% dele na minha carteira, dentro de todos os fundos. Minha carteira vai passar aí por alterações, espero conseguir gravar vídeos aí depois de feito as mudanças, vocês conseguindo ver um pouquinho da reduzida que eu vou dar na carteira, mas por hora ela está assim e o PVBI é 3% aí dela, beleza? Ele compõe a parte de laje corporativa, que hoje está com 5,39% da carteira. Então, dentro de tijolo, a parte de laje aí é a parte que eu menos tenho participação, né? Até porque é um setor que está sofrendo bastante, desde o início da pandemia sofreu bastante, está sofrendo, então realmente eu não tenho uma exposição muito grande nesse setor. Não acho um setor ruim, mas prefiro me expor pouco, beleza? Falando um pouquinho do comparativo do fundo, já dá para ver ali que tem dois itens em vermelho, mas vamos seguir a sequência. VP por cota 103,65, caiu para 103,39, não é uma queda muito grande, é um fundo com alavancagem, então realmente é comum essa reduçãozinha de um período para o outro. P sobre VP 0,94, caiu para 0,83, ou seja, a cotação do fundo caiu e o fundo está com um pouquinho mais de desconto. Ainda assim, né, mesmo o fundo tendo com desconto, tem muita gente que pelo item posterior ali, que é o dividend yield mensal, né, não entra no fundo ou não aumenta a posição nesse fundo. Ele pagou ali no mês 11 0,6280 e agora no 12 0,6256, caiu um pouquinho. Eu coloquei como ok porque assim, ele fica muito próximo, o dividendo ali costuma ser o mesmo, ele oscila um pouquinho, 0,62 alguma coisa, 0,63 alguma coisa, por causa da cotação, do fechamento do mês e tal. Mas o valor do dividendo continua a ser, costuma ser bem estável. Tá? Ah tá, só fazendo uma ressalva. É um dividendo realmente baixo, né? O pessoal menospreza muito fundo por pagar um dividendo baixo. Boa parte do mercado de fundo imobiliário são pessoas físicas e extremamente rentista, né? Que olha o produto querendo extrair o máximo de rendimento dele. Óbvio que eu também, como investidor, eu quero extrair o máximo de rendimento de um produto, né? Só que dentro das características dele. Esse fundo aqui ele é um fundo que eu, pelo menos, eu vejo ele numa visão mais empreendedora do que uma visão rentista, né? Ou seja, eu sei que ele não vai pagar tanto, né? Mas eu sei que ele tem imóveis ali de extrema, altíssima qualidade, imóveis que eu olho para aqueles, são poucos, mas eu olho para aqueles imóveis e eu mesmo sendo um cotista minoritário, né? Mas eu sinto até um certo orgulho em ver e poder falar, pô, eu tenho uma participação desse prédio aí maravilhoso, né? Então assim, é uma ótica mais empreendedora, mais pro lado do empreendedorismo do que pro lado do rentismo, né? Mas o mercado infelizmente não vê assim, por isso que ele está com um baita desconto. O caixa 0,91 subiu um pouquinho para 1,02, continua um caixa baixo, né? Eu sempre falo que caixa para mim uns 2 e pouquinho por cento tá bom, né? É algo que cobre ali urgências, emergências e por aí vai, né?
Então, com caixa baixo, aí pode, numa eventual emergência, pode levar o fundo a ter que fazer algo um pouquinho desesperado. A base de cotistas subiu levemente, que 600 cotistas aí, não dá nem isso. Pouquinho, vem crescendo pouco, o fundo pagando pouco, dividend yield, então não vejo um crescimento muito exacerbado, muito grande para esse fundo, né, na base de cotistas, assim, de uma hora para outra, né. Aos poucos pode ir crescendo, quando a Selic começar a arrefecer em algum momento futuro, pode ser que melhore ainda mais e tal, mas por hora é de pouquinho em pouquinho. Resultado mensal se manteve igual em 5.700. Despesa total 10,52, se manteve também. É um fundo que, se olha a DRE dele, a gente vai ver no relatório gerencial. Nossa, ela é extremamente simples, quase todo mês se repete dados ali, é resumido, os caras colocam o formato de valores ali bem resumidinho, então é isso aí que tem. Alavancagem 20,21, aqui é uma boa melhora, 9,47. 20,21 já estava com alerta, né? Aqui 9,47. Para quem não sabe, para quem não acompanha, esse fundo fez venda de imóvel recentemente, né? Então com isso acabou quitando ali uma parte de alavancagem. Concentração, sim, né? Ele é um fundo com poucos imóveis, então obviamente que existe essa concentração. Só que aqui o atenção não é nem tanto por isso, né? Ele tem poucos imóveis hoje, porém o atenção que eu coloquei aqui é mais para devedores, concentração em devedores do que em imóveis, né? Então a gente vai ver no relatório que ele tem uma concentração ali na Private Senior, que é um inquilino, e é claro, assusta um pouco, a gente tem que ficar acompanhando, porque se esse inquilino deixa o prédio ali, é uma alavancagem aqui de zero, que é o que já é o campo de baixo, ela já vai subir drasticamente, né? Então a gente fica sempre de olho. A vacância que eu já comentei é 0,0, não tem muito o que falar. Isso já até reflete a qualidade dos ativos do fundo, num cenário onde as lajes estão aí sofrendo. É uma luta para conseguir reduzir vacância, e vai inquilino e rescinde e devolve, e aí aumenta a vacância de novo. Tem muito fundo que está nesse lenga-lenga, né? Reduz vacância, aí inquilino começa a devolver, aí aumenta a vacância, e por aí vai. Fica nesse trabalho contínuo aí tentando acertar isso. E esse fundo, desde que eu acompanho ele, teve um período que apareceu um 0,10 de vacância e logo depois tiraram. Então não sei nem se foi um errinho no relatório ou realmente uma área bem minúscula ali de algum imóvel que ficou vaga, né? Fiz com PVBI no portfólio 22 e 22, então aqui também não teve alteração, tranquilo, uma base boa de outros FIIs com ele no portfólio. Então assim, com base em todos os números que eu passei aqui, um fundo que segue bem tranquilo, sem muita novidade mês a mês, né? Sem muito movimento. Então vamos falar um pouquinho do relatório gerencial dele. Então a gestora é a VBI Real Estate, é o relatório dele, dezembro de 2022, fundo que começou em julho de 2020, né? Tem 1% de taxa de ADM, 0,80 é só da gestão, o restante é ADM, ou escrituração também no meio. Aqui eu destaquei poucas coisas, né? Dividend yield anualizado de 6,6, isso considerado a cota patrimonial, né? 89,3 alocado em imóveis, 6,8 em FII e 2,3 em caixa. Aqui ele coloca que o caixa é 2,3, mas quando eu pego lá no status invest está aquele valor baixo, lá menos de 2, né? Então pode ser que seja só um delay aí de alguma declaração que ele ainda vai mandar para a Receita CVM e que o status invest consiga puxar para atualizar esse caixa. Rendimento do fundo, ele pagou aí na última distribuição 0,57, pago em 6/12, representa um dividend yield de 7,3 sobre a cota mercado, o valor de mercado, que estava ali no fechamento em 9,375, e 6,6 sobre a cota patrimonial, que é 103,39. Gestão comercial.
fundo com 0% de vacância, termina o mês com 0% de vacância e um Vault médio de 5,8 anos, né? Durante o mês recebeu todos os aluguéis e não está com nenhuma inadimplência. Tá? Aqui ele fala um pouquinho de obras, não vou passar por isso. Sustentabilidade também não. Uma gestora que gosta de mostrar que o quanto ela é sustentável e tal. Os imóveis também são extremamente sustentáveis. Aqui só, passando por cima, o fundo fez recentemente um desinvestimento na Torre B do JK, né? Um imóvel em São Paulo. Teve um lucro, né? bem interessante aí no... a transação gerará um lucro de aproximadamente 3,27 por cota, realmente um lucro bem alto, né? E a gente fica ansioso para receber o lucro. Ele também está com proposta de aquisição do fundo Velol, né, que é um outro fundo de Lages. No dia 24/10 foi aprovada em assembleia a proposta enviada pela PVBI, então também foi aprovado por lá, para aquisição da totalidade do ativo Vila Olímpia Corporate, para acessar a ata da assembleia aqui. Então já foi aprovada aqui em assembleia a proposta para aquisição desse ativo na Vila Olímpia. Vamos ver os próximos capítulos aí dessa novela de aquisição. Terceira emissão de cota, que não tem o que comentar. Aqui eu destaquei, eu achei legal, ele coloca essa linha do tempo do fundo, né? E esse ativo que ele vendeu agora, desinvestiu em dezembro, né? Que é a Torre BJK, ele comprou em junho, fez a aquisição em junho de 2021, né? Então, um ano aí, 5, 6 meses, ele já desinvestiu com um baita de um lucro, né? Realmente um giro aí, uma gestão ativa bem interessante nesse processo aqui de aquisição e desinvestimento da Torre BJK. O rendimento do fundo segue uma normalidade ali, todos os meses meio que padronizado. O mesmo aqui no dividend yield, que é o percentual, também segue, tem um pouquinho de variação para cima ou para baixo, mas segue uma linha média ali de 7 alguma coisa. Aqui eu não passo por isso. O número de cotistas subindo de pouquinho em pouquinho, então como eu falei, ele vai subindo, ele não é um fundo que tende a dar um pulo muito grande de uma hora para outra, então ele vai subindo mês a mês, mas assim, apesar que se a gente olha em um ano aqui, ó, de janeiro 59 para 84, né, realmente é uma subida muito grande, é um volume muito alto aqui de cotistas que aumentou, né? Na curva, que olhando a curva parece que ela é bem tranquilinha, vai subindo de pouco em pouco e tal, mas quando a gente olha do inicial e do final aqui de um ano, só de 2022, dá pra ver que é realmente bastante bem alto o crescimento, né? Mais de 30 ali, acho que dá por cento. Aqui é a carteira do fundo. Então tem Park Tower, FL 440, que é na Faria Lima, Union Faria Lima, 50% é do fundo, Torre BJK, 20%, e um fundo imobiliário aqui que é o HAAA 11%. Né? Uma carteira pequena, como eu comentei antes, uma concentração maior aqui no Park Tower e no Faria Lima 4.440. Aqui os ativos, só por essa foto pequena aqui, você olha cada um desses ativos aqui, é aquilo que pelo menos para mim, tá? Pode ser uma viagem minha, pode ser que vocês não tenham essa visão, mas eu olho esses ativos aqui, me brilha os olhos para pensar que eu tenho um pouquinho de participação nisso, né? Pequena, mas tenho, né? São ativos muito bonitos, muito bacana. A alocação aqui tudo São Paulo, então ele pega a região ali principal de São Paulo. Faria Lima, Torre BJK, que tem os imóveis de acordo com sua localização no mapa, né? Apesar do mapa estar bem apagadinho. Park Tower, que é o que fica um pouquinho mais distante, mas numa região também boa. Alocação por classe, 100% dos imóveis são AAA, então altíssima qualidade. Obviamente que a gente sabe que qualidade de segurança é um pouquinho distante do retorno, né? Então, como ele tem uma qualidade e uma segurança maior, o retorno é menor.
Alocação por ativo, 49% no Park Tower, 29% no Faria Lima, 9,13% aqui, bem pouquinho nos demais. Alocação por segmento, saúde, 49%, e a gente já pode ver que essa saúde é a Prevent Senior aqui, ó, 49%. Ó. E é esse item que eu destaquei como uma atenção para a gente tomar. Aqui, ó. É o único inquilino que tem acima de 15%, inclusive é metade do fundo. Né? Se esse inquilino aqui resolve deixar o imóvel 49% vago, né? É muita coisa. Então vamos ficar de olho nisso. Os locatários, então, empresas aqui bem bacanas, Johnson & Johnson, a Prevent Senior, que é uma boa empresa, né? A gente sabe que é, mas independente disso, pode acontecer de sair do imóvel. Johnson & Johnson, boa empresa, tem bastante coisa, UBS, ó, um banco aqui dos gigantes, e por aí vai. Alocação por indexador, maioria aí corrigido por IPCA. Alocação e natureza dos contratos, 0% atípico, 90% típico. Então aqui é um problema, porque por ser basicamente tudo típico, os contratos, é um pouquinho mais fácil para os inquilinos deixarem os imóveis. Né? Então vamos ficar de olho aqui na Prevent Senior. Mês de reajuste dos contratos, janeiro, os maiores, né? Janeiro, abril e junho. Então talvez agora em janeiro, será que tem algo aqui para 2023? 19%, ó, revisional de contrato. Então vamos aguardar ver se sai alguma coisa em janeiro aqui, de repente dá uma aumentadinha aí no resultado do fundo. Vencimento dos contratos, não tem nada para esse ano, só para 2024 em diante. Então por hora a gente dá uma respirada aí até dezembro nesse fundo. Modernização, aqui ele já começa a falar dos imóveis propriamente, então ele fala da modernização do Faria Lima. Cara, lindo esse prédio. Quem não teve oportunidade ainda, procura no YouTube, tem um vídeo da XP que ela faz uma visita nesse imóvel aqui da Faria Lima, tá? E aí o rapaz lá da XP anda para todo canto lá com as pessoas dentro do imóvel. Cara, é um imóvel fantástico, ele é muito bonito mesmo. As obras aqui no Union Faria Lima. O Union Faria Lima é um imóvel que está em desenvolvimento. Então ele está sendo aqui, as fotinhas dá para ver, ele está sendo construído ainda. Quando a gente olha esse gráfico aqui da curva física da obra, dá para ver que está um pouco abaixo o realizado do que foi projetado. Mas segundo a gestão aí não houve mudança na entrega, que tende a ser no quarto trimestre desse ano. Vamos ver se realmente cumprem isso daí. E lá para o final do ano a gente já começa a ver mudanças aqui nesse fundo, com um ativo a mais aí em produção, digamos assim, né? Performando. A DRE, como eu citei, os caras dão uma reduzida em tudo aqui, os números, quase todo mês é basicamente a mesma coisa aqui, mesmo resultado, distribuiu aqui e por aí vai, né? Balanço patrimonial é um dos únicos fundos que eu vejo que tenta montar um balanço patrimonial aqui do fundo, né, ativo versus passivo. Acho bem bacana essa e patrimônio líquido aqui, né, essa montagem de balanço. O fundo tem o passivo aqui que é dívida, né, é alavancagem. Então 12 ponto... Opa, não, falei errado. 12 aqui é dividendo, é rendimento a distribuir. A alavancagem aqui, ó, 8%. Eles colocam 8 aqui. Eu fiz a conta lá pelo relatório mensal do fundo e dá um pouquinho mais, dá 10 alguma coisa. Mas apesar de somando 1 aqui mais 8, né, isso daqui é dividendo a pagar, então não deixa de ser uma alavancagem, uma dívida, né? Aqui também tem um pouquinho, 1.2, aqui não chega nem a dar 1, mas talvez quando soma tudo dá o que deu na minha conta lá. E o PL do fundo, mais de 1 bi aqui de patrimônio, né? Bem bacana. Aqui ele fala um pouquinho
da ESG, né, da questão de sustentabilidade nos imóveis. Tudo imóvel com um certificado LEED Gold ou superior, tal, 75% com LEED Gold superior. Então é só imóvel fora de série, é LEED Platinum, LEED Gold, AAA. Olha esse imóvel que maravilhoso. Olha esse aqui também extremamente bonito. O que ele tem aqui? A LEED Gold e AAA. Esse aqui ele é talvez seja um pouco, eu considero um pouquinho diferente, mas ainda assim muito bonito. LEED Gold, AAA. A torre BJK, que foi desinvestido aí, basicamente. Esse aqui é um caixote, né? Parece um caixote, mas muito bonito, espelhado aqui e tal. Mas é um caixotão bonito, né? Bom, vamos se dizer assim. Esse aqui, LEED Gold, também AAA. Esse aqui é bem bonito do fundo imobiliário que ele tem cotas, né? Que é o Red AAA HA11. Tem uma participação bem tímida, bem pequena dele, mas tem. É um imóvel também fantástico. E é isso, pessoal, os imóveis do fundo. Vamos acompanhar os próximos capítulos aí da entrada do novo imóvel no relatório, para a gente ver qual é que é. E é isso. Um fundo que segue bem tranquilo aí, um fundo que é mais para empreendedores do que para rentista, tá? Então, se você tem interesse e tal, avalia bem se é um fundo do seu perfil, né? E é isso, tome sua decisão por si só. Forte abraço a todos, bons investimentos, juízo aí.